Na nossa terceira questão, ele vai te cobrar aí informações sobre o funcionamento de alguns dispositivos, alguns componentes do nosso computador. Vamos compreender aí o que essa questão está pedindo. Ó. Levando em conta que um computador é composto por hardware, que constitui a sua parte física, e por software, que determina a sua parte lógica. Então vamos parar um pouquinho por aqui, ó. O bacana aqui, essa questão, ela já te introduz, né, te contextualiza, né, do que ele vai ser cobrado e querendo ou não acaba te fazendo uma revisãozinha aí. Então imagina, se fosse uma questão onde não tivesse descrito essa definição de hardware e de software, de repente ela poderia estar justamente te cobrando alguma coisa nesse sentido. Então, a primeiro momento, já fique preparado aí com as definições de hardware e software que inclusive a gente viu em aula. E aí ele fala o seguinte, ó, ao clicar em um programa, este é carregado para ser executado em qual área do computador? Então vamos lá. Ele estava lá, vamos supor, né, ele não fala para nós na nossa tela do Windows, e aí ele clicou lá, por exemplo, no Google Chrome, né? E aí esse Google Chrome, ele é executado em qual área? Então a gente viu na nossa aula que a gente tem diversos componentes, né, no nosso gabinete, tem processador, tem memória, tem HD, enfim, né? E quando a gente carrega esse programa, ele vai para algum lugar. E é isso que ele está perguntando. Para qual lugar esse programa vai ser enviado. Então, primeira coisa, ele fala o disco rígido, né? Também conhecido comumente como HD, né, em inglês. Aqui a gente sabe que não é a resposta correta pelo seguinte: disco rígido é onde estou dando exemplo aqui do Google Chrome, onde o Google Chrome está armazenado. Então não é o que ele está perguntando aqui, não é onde ele está salvo. Depois ele fala assim, ó, na memória. Aqui é a resposta correta, porque ele precisa carregar esse programa, deixar ele pré-carregado em algum lugar onde ele tem fácil acesso, um rápido acesso. E a memória é exatamente esse lugar. O disco rígido, o HD, ele é lento. Então não faz sentido para o computador deixar todo esse programa armazenado aqui. Ele fica armazenado, mas ele é carregado na memória, que aí ele consegue acessar acessar o programa de forma bastante rápida. E mais, é justamente por isso que quanto mais memória a gente tiver no nosso computador, mais programas a gente consegue abrir ao mesmo tempo, porque eles ficam carregados, né? Não armazenados, mas eles ficam carregados aqui. Quando a gente desliga o computador, isso aqui se apaga, tá? Então a alternativa correta é a B. Em seguida, ele dá alguns exemplos, ele dá as alternativas de drive de CD-ROM. Isso aqui não é verdade, principalmente porque o CD está praticamente sumindo já, né? E também, para ele realmente armazenar, né, carregar esse programa aqui, ele precisaria dar o comando para que ele grave esse CD, que não é o caso. E depois fita magnética, que é o que a gente viu também em aula, um dispositivo, né, de armazenamento normalmente utilizado para fazer backup dos arquivos aí. Então, a resposta correta é a B. Ele é executado na área da memória.